Bom dia a todos. Bom dia. Bom, só para lembrar, nós temos aqui o nosso bazar, né? Está aberto ali à disposição de todos. Então, depois da nossa palestra, participa lá, conheça os nossos produtos. Tá? Isso, todo o material ali é para ajudar a casa, na manutenção do trabalho aqui, tá bom? Bom, eu vou passar a mensagem de Jesus no dia a dia. A mensagem de hoje, número 67, diz: não serve para nada. Reclamar da vida não terá a ordem dos fatos. Entregar-se ao vício anestesia o cérebro e entorpece a alma. Conservar o mau humor espanta a possível ajuda que poderia chegar. Desanimar acelera o processo de queda no abismo do sofrimento. Chorar apenas limpa os canais lacrimais. É preciso sermos mais sábios. Algumas coisas que fazemos não ameniza nossa dor, por isso são inúteis. É preciso que o espírito consiga a sua emancipação e deixe de agir como infantilidade espiritual, para agir com maturidade. A criança faz birra, algo compreensível e natural. Nós, espíritos imortais, já não podemos fazer birras frente aos desafios da vida. Não precisa ter medo de nada, tudo conspira a seu favor. Seja maduro e coerente com suas decisões. Uma reflexão para todos nós aqui, para te levar para nossas casas, para nossa vida, convidando a todos a relaxar em suas cadeiras, elevar o pensamento a Deus, agradecer, Pai amado, Jesus, nosso irmão, nosso mestre, mentor e guia. Mais uma vez agradecemos a oportunidade de ter chegado até aqui. Chegamos até aqui porque nós estamos em busca do aprendizado, em busca do conhecimento, em busca da prática do bem, do amor e da caridade. E assim, com esse ambiente todo harmonizado, e aqueles irmãos que por algum motivo não puderam chegar, olhando que é que estejam, sejam amparados pelo plano espiritual. E aqueles irmãos ainda mais enfermos, que ainda não conhecem os mandamentos e a doutrina, o ensinamento do Cristo, que sejam iluminados seus pensamentos, suas sintonias, para que possam encontrar a palavra não só aqui, mas em qualquer lugar onde fala do bem. Assim, Pai amado, que todos aqui representando possam receber aquilo de seu merecimento e possamos ter um ótimo dia nos seus lares e na sua vida. Gratidão, Pai, por mais essa oportunidade, que assim seja. Bom dia. Todos bem? Todos bem? Achei estranho agora, né? O pessoal está chegando.
Pode sentar. Não, aí não tinha um espírito. Não, pode sentar. Brincadeira. Eu costumo brincar que todo mundo fique atrás, porque quem vem na casa espírita é médio, né? E vê os espíritos sentados aqui na frente. Ninguém quer sentar na cadeira da frente. Você já reparou isso? Bom dia a todos. Vamos aproveitar esse calor humano para a gente poder falar um pouquinho hoje de Jesus. O tema escolhido é o homem de bem, está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Sede Perfeito. Para a gente começar, eu gostaria de trazer algumas perguntas para a gente fazer uma reflexão. Quem está vindo pela primeira vez na doutrina? Aqui. Então, já podemos falar. Não vou assustar a pessoa, viu? Eu gostaria que a gente fizesse a seguinte reflexão. A partir do... Faz 3 meses que eu não consigo vir. Veio hoje. Sempre. A reflexão que eu quero trazer para a gente agora, para a gente começar o nosso bate-papo, a partir do momento que você teve contato com a doutrina espírita, se você lembra do dia que foi apresentada a você a doutrina espírita, daquele dia até hoje, o que ela fez com você? Analisa como você era no dia que você entrou na doutrina. Porque entrar na doutrina é uma coisa e a doutrina entrar em você é outra. Mas o dia que você chegou na nossa doutrina espírita consoladora, fraterna, que abraça, para quem você é hoje, o que mudou? A gente vai deixar um caderninho ali fora com a lista e você escreve. Pensa nisso. Se ela mudou alguma coisa em você, ótimo. Porque esse é o intuito de toda religião. Fazer os homens melhores do que eles eram quando chegaram na religião. Porque, como diz o Haroldo Dutra Dias, qual é o objetivo da doutrina espírita? Às vezes, nós que trabalhamos, e eu acho que aqui alguém vai concordar comigo, a gente olha às vezes na casa espírita, você vai para a palestra, no domingo frio, não vai muita gente. Não é verdade? Aí tem uma casa amiga nossa, Vida e Luz na Vargem Grande, que tem do lado uma igreja evangélica. Do lado. É um negócio assim, comparativo, que eu quero só lembrar. Na casa espírita tem 2. No evangelho chega a fazer fila. E eu fico pensando assim, sabe? Poxa, né? E para quem conhece, e a doutrina já entrou, sabe o quanto ela é consoladora? Não estou desmerecendo a outra. Eu estou dizendo para que os trabalhadores espíritas possam ter essa consciência. Porque é através desses ensinamentos que a gente pode alcançar, ou até mesmo aprender, como alcançar ou se tornar uma pessoa boa. Um homem de bem. Aí, Nani, então quer dizer que as outras religiões não fazem? Todas fazem. Essa é a finalidade de toda religião. Transformar o ser humano em uma pessoa boa. Essa pergunta ela é fundamental para a gente. O que eu já mudei? Porque pode haver pessoas que vão passar 50 anos na doutrina e não vão mudar. Não conseguem absorver. Não conseguem se conhecer. Não conseguem reconhecer em si o que você precisa trabalhar. Porque nós somos professores em justificar. Já reparou? Não é verdade? Não deu certo por causa da pessoa. Nunca foi por causa de mim. Não consegui fazer aquilo porque não sei quem não deixou. Nós somos espertos demais para justificar. Então essa primeira pergunta ela é fundamental para a gente poder começar a nossa conversa. E aí eu vou colocar outra pergunta, que é mais difícil. Você teve contato com a doutrina espírita? Reconheceu que de lá até agora ela mexeu com você? Mas a próxima pergunta é tão fundamental quanto a primeira. A doutrina espírita trouxe para você o reconhecimento do que você tem que mudar de hoje para frente?
Você reconhece em você as suas mazelas? Porque não terá outro caminho para que você se torne um homem de bem. E o homem aqui não é genérico, é a humanidade, tá, gente? Não tem outro caminho. Como é que você consegue se tornar um homem bom? Torcendo para o Corinthians. Quem torce vai para um Brown. É reconhecendo em você o que você precisa mudar. E aproveitando a questão da justificativa, a gente vai encontrar coisas em nós que nós mesmos não vamos aceitar. Não vamos aceitar. E aí é fácil a gente colocar a culpa na companheira. É que eu falo para a Tânia sempre. Eu só não consigo, Tânia, por causa de você. É fácil a gente fugir daquilo que é nosso. Principalmente quando incomoda. E a gente usa assim, não, depois eu vejo. Né? Por exemplo, hoje é domingo, frio. Se eu não for no Consolador não tem problema, eu vou no outro. Está frio. São pequenas atitudes que vão nos moldando na justificativa de não nos melhorar. E o Espírito tem um negócio maravilhoso, já reparou? Se não der essa encarnação, eu tenho várias pela frente, eu já programei, eu sei o que eu vou fazer, então não precisa ser agora. Não é verdade? Só que a gente esquece que as ferramentas que você tem hoje são propícias para resolver o que você acordou para ser resolvido nessa encarnação. E aí você adia. Só que você esquece que na próxima programação vem mais um fichário do seu arquivo, do teu processo, junto. Que talvez você não tenha uma casa consoladora e amigos que possam te suprir a necessidade que você precisa hoje. Então a gente adia, a gente coloca de lado. Não tem coisa que a gente vai colocando de lado nas nossas vidas? É fácil? Não, porque se você lê os itens que estão descritos por Kardec no Evangelho, e o pior de tudo, que você chega lá embaixo e ele fala assim, essas são só algumas. Aí que me dá tristeza. Porque eu fiz isso, eu vou falar para mim, tá, gente? O que eu falo aqui é que eu estou buscando. O que eu fiz? Eu peguei algumas coisas dessa lista, resumi e coloquei num papelzinho. Aí eu abro a porta do espelho no meu banheiro, tá lá. Né? E eu vou tentando cortar. Essa eu já resolvi. Já tem alguns anos que o papel está lá. Ele está até amarelo. E eu ainda não consegui esticar nenhum. Porque você precisa se concentrar tanto. E aí quem está me ouvindo agora fala assim, mas Hernani, que isso? Cadê a esperança? Cadê aquele Consolador prometido? Cadê o paraíso prometido para a gente? Ele está lá sim. E é fácil. Só depende de quem? Eu li uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é assim, eu não me recordo do número da pergunta. O homem é capaz de vencer as suas vicissitudes? Não importa qual. Porque o que a gente deveria fazer com o Livro dos Espíritos? Como diz o Haroldo, a gente deve ler a pergunta de manhã, quando se acorda, qualquer pergunta, mas não lê a resposta. Você fica só com a pergunta durante o dia. À noite, quando chegar na sua casa, você lê a resposta. Isso ajuda muito. E essa resposta está escrita assim, o que você espera quando alguém lhe pergunta? O homem é capaz de vencer as suas vicissitudes? O que você espera? Eu esperava a resposta dos Espíritos. Sim, no dia que você estiver passando pela dificuldade da sua vida, nós vamos mandar um cortejo de anjos, vão te pegar, te colocar na carruagem, vão levar você protegido das suas dores, até você se sentir bem. Era disso que eu queria ouvir. Na verdade, não é essa a resposta. A resposta é sim, só depende de boa vontade. Então, quem está pensando agora na sogra e no cunhado, nos desafetos da vida, se chegou para você, você é capaz de resolver. Basta você seguir esses itens aqui. E ele começa dizendo assim, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei.
Você não praticou o mal, você fez todo o bem que podia, você desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outro tudo o que desejaria que lhe fizesse. Aqui tem um negócio que é muito difícil. Quando a gente vai estudar as leis morais do Evangelho e do Espiritismo, lá fala assim, essa é a mais importante de todas. Qual? Essa lei aqui. Justiça, amor e caridade. Ele não está dizendo que é uma lei de justiça, uma lei de amor e uma lei de caridade. Ele está dizendo que é uma lei de justiça, de amor e caridade junto. Como é que a gente consegue fazer isso? Você quer ver uma coisa? Quando a gente começa a estudar a doutrina, e a gente começa a absorver, como eu disse no começo, nós criamos a nossa justiça interna. Já reparou? Dentro daquilo que a gente enxerga e percebe do universo, a gente é capaz de fazer justiça com a nossa visão. E não é isso que ele está falando. Não é disso que ele está falando. Porque você começa a andar assim no meio espírita, vou trazer para a gente, e a pessoa comete alguma coisa, você já começa assim, ó. Provavelmente é processo encarnatório. A gente já começa a rotular, sem conhecer nem a encarnação anterior da pessoa. Qual de nós aqui pode, com toda certeza, atestar que o que eu estou passando, ou a minha irmã está passando, é por causa disso? Nós podemos pensar. E aí a gente cria a justificativa. E muitas das vezes, quando comete um erro, a gente cria a nossa justiça. Não pode. Não pode. Não pode. E onde está o amor e a caridade nisso? Do que você conhece? Você já viu Chico, na época que ele estava conosco, por mais que as pessoas chegassem para ele, ele falar assim, você está assim por causa disso. Ele não fazia isso. Ele fazia o quê? Ô, meu irmão, vem cá, senta aqui, vamos tomar um café. Ele era doce, justo, caridoso e com amor. Ele não precisava pregar o evangelho para as pessoas para mostrar que nós estamos no processo evolutivo. Não era necessário. E Chico era um homem de bem. Tem o caso do Quincas, que é famoso, o contador que trabalhava com Chico nas reuniões mediúnicas. Os ladrões entraram no seu escritório, roubaram tudo. Além de roubar, quebraram tudo. Quebraram. E na reunião à noite, chegou lá triste. E Chico, usando da justiça, do amor e da caridade, o que ele fez? Ficou do lado dele, pôs a mão no braço. Em silêncio. Decorreu a todo o trabalho, o Chico perguntou, meu irmão, o que foi? Ah, Chico, imagina você, trabalho tanto, tenho meu escritório, os ladrões entraram lá, me roubaram todos os equipamentos, o dinheiro, e além disso, quebraram tudo. Aí Chico responde para ele assim, ô meu irmão, é tão bom devolver. Deu para entender? Sutil. Porque se fosse o Hernani, ninguém mandou você roubar na encarnação passada várias pessoas. Você precisa de um tratamento, eu vou botar você... Agora você está pagando, tá vendo? Já aponta o dedo, né? Tá vendo como é que é? Eu falava para você que você não podia roubar. Olha, e quando eu olhava para você, eu sabia que você tinha alguma coisa com o negócio de furto. Isso é justiça, amor e caridade. Isso é uma pessoa do bem. Pergunta de novo, a gente tem que botar a gente para pensar. Você é assim com as pessoas? Quando alguém chega lamentando para você ou pedindo socorro, o que você pensa? Você não precisa nem falar. O que você pensa? Como você age? Porque é muito fácil a gente dar a receita do bolo pronto. Muito fácil. Muito fácil. Por que eu estou provocando isso? Porque a gente precisa pensar que as pessoas são independentes. Nós estávamos na preparação da nossa casa, que eu sou voluntário. Nós nos encontramos sempre meia hora antes e fazemos nossa preparação.
E surgiu o assunto das pessoas, mas aqui é isso, aquilo. Eu falei, gente, eu vou falar uma coisa aqui, eu sei que vocês vão ficar de mal de mim uns 2 dias, mas eu vou falar. Cuida da sua vida. Pode parecer assim meio grosso, mas é verdade. Já reparou? Cuida, então eu vou mudar para a gente ficar mais tranquilo. Cuida do teu espírito. Pensa um pouco em você. Quantas pessoas não vivem a vida dos outros e perdendo a oportunidade de pegar um desses itens aqui e se transformar numa pessoa boa? Quantas encarnações se perdem vivendo as dores alheias e tentando resolver aquilo que não é teu? E a gente esquece de nós. De nós. Não tem a passagem da porta estreita? Não tem? Todos conhecem? Mais ou menos. Resumindo, que não é o tema de hoje. Que quando você for para o céu vai ter uma portinha estreita, só vai passar a pessoa que se tiver em forma, academia, 5 anos, Smart Fit, espiritual, Usain Bolt, correndo, só vai passar você. Não vai passar seu papai junto, sua mamãe, seus filhos, não vai passar, não cabe. Só você. Você está pregando o egoísmo, o orgulho. Não, eu estou te dizendo que para você ajudar as pessoas, você precisa primeiro cuidar de você. Não tem como ser diferente. Para você se tornar um homem de bem, com aqueles atributos, nós precisamos pensar e refletir sobre o que está dizendo. Olha só o que está no próximo item. Vamos ver se a gente consegue. Eu li o primeiro, uma explicaçãozinha. Agora ele consegue dar os atributos. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão, nada acontece se ele se submete à vontade de todas as coisas. Vamos refletir? Eu só vou pegar as 4 primeiras letras. Deposita fé em Deus e na sua bondade. Nós somos assim? Não? Não. É? Quem é assim? Completamente. 100%. Se você receber um telefonema hoje do seu chefe, que é para amanhã, pode comparecer no escritório, amanhã você vai no meu escritório rápido, 7 horas, assim que você chegar. O que você pensa? Estou na rua. Estou na rua. Se o médico seu, você fez exame, os seus exames chegaram, você consegue vir aqui amanhã no consultório, o que você pensa? Agora, aquela dor que eu senti aqui, ó, tenho certeza. Não é assim? Você já reparou que a gente sempre sai no negativo? Sempre, opa. Outra coisa, o namorado não mandou. O médico chama a gente no outro dia, quem está com a dor aí, o meu cliente está com a dor, e o médico chama no outro dia, a dor já passou. Já passou, já sarou, nem precisa mais ir. Se o namorado não manda o WhatsApp, ou a namorada? Estranho isso, né? É assim? Você vai no última mensagem, foi às 19h30. São 20h55. Você fala, ele não mandou mensagem? Onde será que ele está? Aí, não é assim? Se a gente não confia em nós, como é que a gente pode pregar esse primeiro item aqui do homem de bem? Se a gente não confia plenamente na justiça divina, que espíritas que nós somos? Que espírita que nós somos? Eu não canso de contar a história da Dona Rosa. Essa é assim, para mim foi um divisor de águas. O que é confiar em Deus? O que é ter uma relação próxima com Jesus? Eu já contei aqui, onde eu vou sempre contar essa história. A Dona Rosa mora em Calcaia do Alto. Alguém conhece? É longe? Frio. A rua está aqui, pra vocês entenderem. A casa dela está uns 15 metros abaixo. Não tem escada, é barranco. Aquele barranco que você faz com a enxada, sabe? E quando chove, fica liso. Dependendo, se chover, você fala, vou pensar 2 vezes para descer. Ela toma conta de 5 netos, porque os filhos estão viciados em crack e estão na rua. Ela já é idosa, uma senhora negra, bonita. E eu chego lá, através de uma amiga nossa, ô Dona Rosa, tudo bem? Como é que a senhora está aqui?
Tá tudo bem, meu filho. Eu já... O que você espera quando você pergunta pra uma pessoa que tá bem? Ai, tá difícil. Não é? Tá tudo bem, meu filho. E eu conversando com ela. Detalhe, um desses 5 netos, ele é problemático. Ele tem uma deficiência, sim, e é violento com os irmãos. Então, imagina o trabalho que ele não dá para ela. E conversando, eu tinha levado leite e fralda. Eu falei, como é que a senhora faz para manter? Aí ela me vem cá, filho, eu vou te mostrar. Ela chegou, me levou na cozinha, abriu a geladeira. Eu lembro até hoje. 2 garrafas de água, um suco e uma bandejinha de ovo. Fechou? Vem cá, filho. Abriu o armário, um macarrão e um molho de tomate. CEP, aquela marca CEP, né? Lembro até hoje. Eu falei, como é que você faz? Eu falo para Jesus. O que você pensa nessa hora? Quando ela fala isso para você? Meu Deus, coitada dessa mulher, né? É preciso ir para o centro espírita. Não é isso que você pensa? Eu falo com Jesus. Eu falo para ele, quer ver? Jesus, está acabando o mantimento. Eu sento ali naquele colchão ali e falo com ele. E eu pensei comigo na hora, juro por Deus, ele já deve estar com algum problema. Você não pensa isso? Que a pessoa não tem nada e fala que senta e conversa com Jesus, onde já se viu um negócio desse? Eu tenho testemunho do que eu estou dizendo, a Tânia estava lá. Ela perguntou assim, eu só não vou oferecer o café porque acabou. Mas senta, vamos conversar um pouco. Ela sabe escrever direito. Sabe nada. Sentamos, as crianças, aquela bagunça, ela tentando segurar aquele que é mais violento. Deu 20 minutos. 20 minutos. A gente lá embaixo, olhei para cima. É aqui que mora a Dona Rosa? Sou eu, meu filho. Eu vou entregar uma cesta para a senhora aí. Aí os caras desceram com 3 cestas. Colocaram lá, ela agradeceu, os caras foram embora. Esses espíritos, eu vou te dizer uma coisa. Ela olhou para mim. Ela não olhou para mim, ela olhou para minha alma. E disse assim, viu? Como é que eu converso com Jesus? Eu vou ler de novo aqui para a gente pegar esse fio da meada. Confia fé, deposita fé em Deus e na sua bondade. Isso é depositar fé. Isso é depositar fé. Porque quando a gente fala em depositar fé, o que você espera? Que os meus problemas vão ser resolvidos. Você já pediu coisa para Deus? Quem pediu coisa para Deus aqui? Levanta a mão. Não, pedir mesmo. Não, vamos, aquele que você sai de canto, só um minuto, pessoal. E vai no cantinho, Senhor Deus, poxa. Não dá, porra. Quem já conversou e pediu? O que você espera a resposta? Sim. Ô, meu filho, lógico. Você está preparado para o não? Sem perder a confiança e a fé? E falar para ele, é isso que o senhor quer? Eis-me aqui, como diz Ananias. Cumpra-se em mim, como diz Maria, a sua vontade. Está preparado? Está preparado? Porque talvez o que você quer hoje é a sua derrota. A sua derrota. É a sua derrota. Então pensa. Porque existe um cara, um americano, que eu não lembro o nome, que disse, se você quer estragar a vida da pessoa, dê tudo o que ela quer. Não é verdade? Qual de nós aqui não pensa em ganhar na Mega Sena? Para cumprir a justiça. Imagina o Hernani com o dinheiro. Nossa! Não que desejar não seja ruim, mas só tem que tomar cuidado, né? Porque eu ia montar um hospital psiquiátrico para espírita. E eu ia ficar com a chavinha na porta. Deixa eu ver você, pode entrar. Sabe aquelas coisas? Então a gente tem que tomar cuidado até com o que pede, porque a gente não sabe nem o que quer. Você concorda comigo? Porque se a gente analisar aqui e falar assim, se você encontrar Jesus hoje, o que você vai falar para ele? Já pensou? Você tem certeza que você vai falar isso para ele? Porque Jesus sempre te responde com outra pergunta, né? É complicado. Depois que eu comecei a estudar as parábolas de Jesus, eu fiquei com medo de perguntar uma coisa para ele. Já reparou? Se você analisar as parábolas, ou ele te pede movimento, ou ele te faz outra pergunta em cima. O que queres que eu faça? Ele te põe em movimento do psíquico, do espírito
e do corpo físico. Levanta e anda. Levanta e anda. Então, esses atributos aqui é para nos transformar numa pessoa boa. Uma pessoa boa. Quer ver o outro? Meu Deus. Tem fé no futuro. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos temporais. A gente tem essa consciência? Você coloca realmente a sua vida baseada nos requisitos espirituais que você vai ter? Ou a gente fica preocupado com os boletos de amanhã? Só, né? Ou já estão preocupados que vai colocar no almoço hoje? Macarronada, frango assado, né? Ou carne de panela? É sempre mais ou menos isso, né? Nós precisamos viver o dia. Nós precisamos, é necessário conviver com todo este mundo. Mas não podemos esquecer que o mais importante será o nosso espírito, que é imortal. E que para a gente possa adquirir esse caminhar saudável, se assim eu posso dizer, é necessário que a gente aplique essas coisas em nós. Em nós. Por isso que eu estou indo no centro espírita, né? Vou lá, tomo meu passe, vou para casa, resolvo o problema. E às vezes eu escuto assim, eu frequento o espiritismo, mas não sou praticante. Né? Como é que pode? É possível isso? Não pensa, é possível. Você caminhar na evolução no teu processo espiritual sem praticar? O que eu costumo pensar da casa espírita? A casa espírita vem aqui, te abastece, posto Ipiranga, e te solta no mundo. Da tua família, do teu trabalho, das pessoas que você encontra na rua. No meu caso, na Raposo Tavares, 7 horas da manhã. Misericórdia. É aí que você vai exercer aquilo que você já pode dar, oferecer. Por isso que eu fiz a pergunta, o que a doutrina espírita te mostra agora, depois que você entrou, o que você tem que mudar? Então, quando você entra em combate, ou vai para o confronto, com raiva, ódio, não perdoa, você reconhece isso? Ou você vai para esse combate achando que você tem a justiça na mão e vestiu a toga do juiz? Ou será que você tem que analisar que você precisa mudar? Com o tempo que a gente vai vivendo, eu costumo dizer aquela frase que todo mundo já escutou. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Você sabe que isso pode salvar de um monte de problemas de uma nova encarnação. Pensa. Reconhece em você o que você precisa mudar. Gente, eu sei, a lista, pelo menos para mim, é grande, mas eu escolho um item por vez. Um item. Eu fiz atendimento fraterno e nossa assistida falou assim para mim, eu não consigo perdoar. Não consigo perdoar. Eu preciso trabalhar muito ainda isso, Hernani. Eu sei, eu estou vindo na casa espírita, assisto as palestras, eu tomo meu passe, mas ainda dói. Dói demais. Sabe? Quando eu lembro, me machuca. Quando eu vejo a pessoa, me dá uma tristeza. Ainda dói. Sabe o que eu falei para ela? Ótimo. Você já está reconhecendo que você é assim. O duro é quando você passa por isso e quer se vingar, quer retribuir, quer fazer a pessoa sofrer também. Você já está se reconhecendo. É o primeiro processo. Não tem como fugir disso. Como é que você resolve algo se você não sabe como resolver? Então, para a gente ser um homem de bem, é necessário, principalmente, nos reconhecer. Saber quais os caminhos que nós estamos escolhendo. Porque às vezes a gente vai no automático. Vai indo, vai indo, vai indo. E detalhe, nós vamos reconhecer isso. Às vezes a gente gosta de estar onde está. Gosta. Ah, depois eu vejo isso. Ah, tá tão bom aqui, né? Tá tão bom. Então
Então a gente precisa reconhecer, senão não cuida. Não cuida. Tem vários itens aqui, descritos nesse homem de bem, que a gente tem que olhar, ler, não desanimar, né? Ler e falar assim, o que eu posso fazer? Não pense que a doutrina espírita, ou quando você adquirir o conhecimento, vai ser como uma varinha mágica, que vai aliviar suas dores e que vai resolver teu problema. Não é assim que funciona. Nem Jesus fez isso. Jesus disse, eu venci o mundo. No mundo haverá aflições, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Por quê? Porque como diz essa passagem aqui, tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. É disso que Jesus está falando. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Quem já viu o Espírito aqui? Ninguém? Às vezes a gente passa por experiências espirituais ou transcendentais, não importa. E que a gente fica assim, rapaz, mesmo vendo, eu não acredito. Mesmo sentindo, eu não acredito. Digo isso para os médios do mediúnico, né? Que às vezes sai de lá dizendo assim, rapaz, eu acho que era eu, viu? Que lá aconteceu, sei, não é? Nós precisamos, eu acho assim, para resolver nossos problemas. O que você gostaria? Que Jesus aparecesse na sua casa de manhã quando você acordasse. Tudo bem? Vamos para Raposo? Vamos. Sentar aqui do lado. Cuidado. Ó, o rapaz, e ele adivinha as coisas, né? O rapaz vai passar agora e te fechar. Mantenha-se calmo, viu, Hernani? É disso que a gente queria. É disso. A gente precisava disso. Tá com problema com o seu relacionamento? Com a sua mãe? Espera um pouquinho, vamos lá conversar com ela, eu vou com você. E que Jesus acompanhasse você na sua encarnação. Resolvendo aquilo que você tem que resolver. Eu fui assistir a palestra do Alexandre Caldini, ele falou um negócio muito interessante. Você já reparou aquele negócio assim, fica com Deus, vai com Deus, que Deus só... Já reparou? Quantas vezes a gente faz isso? E tem uma que a gente fala assim, ó, que Deus me perdoe, mas eu vou te dizer as verdades agora. Não é? A gente deposita, tira de nós, de uma maneira muito fácil, justificando aquilo que a gente precisa um dia acordar para ver que é você que vai ter que resolver. Vou devolver meu problema para Deus e Ele vai me salvar. Aí eu acho que Deus fala assim, chegou? Tô de volta, resolve, isso é seu, não é meu, eu já fiz tudo que podia fazer por você. Porque na verdade, como é que nós ensinamos as nossas crianças? Tem alguma professora aqui? Professora. A senhora faz as provinhas para eles? Ajuda lá, não é isso? Mas quando ele vai crescendo, vai dificultando e tem hora que você tem que Você deixa de amá-los por causa disso? Você acha que é assim com ela? E Deus com você? E Jesus? Você acha que no momento mais difícil da sua vida, Ele não vai estar lá te olhando? Ele já não deu suporte para você aprender o A, E, I, O, U? Você acha que a vida já não te mostrou os caminhos e as bases que você precisa para passar pela tua prova? Que muitas das vezes nós mesmos provocamos e pedimos antes de encarnar? Pedimos. De estar onde estou, com as pessoas que eu estou, com o trabalho que eu estou, inclusive essas pessoas que você pensou agora. Você pediu. Pode não parecer. E foi concedido. E no final desse contrato tem lá as assinaturas dos teus mentores que te avaliaram e falaram, você consegue, toma. Assina, carimba, dá um papelzinho para você e fala, quem diz o Haroldo, bom Enem para você. Porque encarnar é isso. Encarnar é um processo para se tornar um espírito melhor. Encarnar não é vir aqui e falar assim, nossa, quanto sofrimento, meu Deus do céu, isso aqui não é, esse mundo não é de Deus, está perdido. Não é isso. Encarnar é você achar a sabedoria da Dona Rosa. Encarnar é você reconhecer que você pode andar na Raposo e ser você mesmo. Encarnar é você entender que é uma facilidade que você vai ter para resolver os teus problemas. É assim que funciona. É assim. E graças a Deus, porque alguém pode estar perguntando assim, ó, pensando, mas a gente esquece, né? A doutrina fala que eles dão um apagão na gente
para a gente não lembrar. Graças a Deus. É a misericórdia divina. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Todo mundo. Que bom. Já aconteceu com vocês a seguinte situação? Você está no shopping, seu filho está lá, num domingo, você já está pensando que precisa descansar para segunda-feira. Você passa em frente a uma loja de brinquedos, seu filho fala assim: pai, eu quero aquilo ali. Já viu isso? Aí você fala: filho, agora o papai não tem dinheiro, agora não. Eu quero. E ele começa a te jogar no chão. Parece que o shopping para. Até os vendedores saem da loja e fazem assim. Não é? Não é? E você, roxo de vergonha, com raiva, educa, espera. Mas já pensou se fosse o seguinte caso? Está jogado no chão e você sabe do processo encarnatório. Aí você olha para o chão e fala assim: coitado, também, né? Na outra vida eu tirei tudo dele, é melhor eu comprar o brinquedinho agora. Entendeu? Você não ia ter dignidade para educar. Você não ia ter dignidade para poder melhorar aquele espírito que, através de uns anos, está na base da tua responsabilidade. Imagina você olhar para tua esposa dormindo, ou para o teu esposo agora e falar assim: nossa, na vida passada, eu não vou nem comentar. Imagina. É a misericórdia. Agora, vamos convir com a gente? Que nós sentimos no fundo quando a gente para. A intuição fala para você resolver as coisas. Você já reparou? E a nossa consciência foge às vezes de nós, porque a gente fica lutando muito com ela. Mas a gente sabe, no fundo, eu preciso resolver isso. Eu preciso. Tem um livrinho que chama Castelo Interior. Eu já vou lembrar o nome da autora. É uma freira da Espanha. Joana de Ávila, se não me engano. E que esse livro fala o seguinte: quando você começa a resolver essas coisas com você vai entrando para dentro de você, certo? No contexto psicológico, do seu eu interior, você vai entrando. E quando você vai chegando perto do ponto central, ela fala que tem a louca das panelas no livro. Quando você quer se concentrar para resolver aquilo que falta, aparece uma louca na sua cabeça. O boleto, as Casas Bahia. E você não consegue avançar. Isso acontece com quem está chegando lá perto do seu eu, para ser pleno, como diz aí a psicologia universal hoje. Só que nós ainda estamos na primeira camada. A louca da panela olha para nós e fala assim: só tacar uma panelinha e já foi. É disso que eu estou falando. É disso que nós estamos falando no homem de bem. Você vai querer mudar. Olha os itens quando chegar na sua casa. Está no capítulo 17 do Evangelho do Espiritismo. Pega dois. Analisa e fala: esse eu tenho um problema. Eu vou pegar esse e vou pegar o outro. A partir de segunda-feira, às 6 horas da manhã, eu vou resolver. Faz isso. E depois daqui 1 ano e meio eu venho aqui e você fala: eu estou no primeiro, não consegui nem chegar no segundo. É difícil? É. Mas veja, eu não quero aqui levar uma tristeza, um desconsolo e não dar esperança para ninguém. Não é isso. Não é isso. Eu estou dizendo que nós precisamos reconhecer primeiro em nós quem nós somos, onde nós estamos nesse processo. Nós precisamos entender isso. E Jesus quer muito isso. Muito. Jesus não quer que você chegue para ele hoje e fale assim: Jesus, eu frequento a casa espírita sexta, sábado, domingo. Né? Se fosse eu falando, né? Eu dou palestra, eu vou lá, tento falar um pouquinho do que você ensinou, eu já estou bem. Ele não quer saber disso. Ele quer saber que eu faço assim. Jesus, você não sabe a raiva que eu tenho daquela pessoa. É disso que ele quer ouvir. Jesus, eu tenho dificuldade por causa disso. Jesus, eu ainda sinto desejo disso. Isso me atrapalha. Ele quer que você reconheça em você e diga para ele sem máscara. Antes que você chegue lá. Porque lá não tem máscara. Ele quer que você saia daqui sabendo que as suas mazelas são perceptíveis para você. Que você reconhece em você o que você precisa mudar. É disso que ele quer. Aí ele vai sentar no banquinho. Fala: vem cá, filho, senta aqui. E vai dizer para você assim: eu espero, né? Parabéns. Essa encarnação te mostrou quem você realmente é. Essa encarnação te mostrou
o que você precisa mudar. Sabe por quê, meu filho? Porque eu te espero. Eu te desejo. Não importa o tempo. Eu vou estar aqui. É disso que Jesus precisa da gente. De pureza, de sinceridade, de compreensão, de dizer para eles assim, eu sou isso. De dizer para ele, Senhor, debaixo do peso dos meus pecados, eu me coloco em tua frente. Reconhecendo em mim o quanto eu ainda preciso mudar. É disso que ele espera. Ele não quer saber do que você está tentando, às vezes, enganar você mesmo. Ele só quer que você reconheça que você precisa caminhar. E aí muda tudo. Muda tudo. Sabe por quê? Porque veja, como eu disse agora, como é que você pode trabalhar uma coisa que você foge dela? Tem coisas que a gente já consegue resolver, tem coisas que não. Mas aquilo que você consegue resolver, tenta, com boa vontade. Muda, perdoa. Seja feliz, não precisa ter razão. Entenda que o que está à sua volta, para que você se torne um homem de bem, é exatamente as ferramentas que você precisa. Nem mais nem menos. Eu vou conseguir cumprir todos os atributos do homem de bem nessa encarnação? Não sei. Mas se eu cumprir um, eu vou chegar lá com um na mão. Opa, ó, esse aqui eu fiz. E os outros 2.569 itens? Não fiz. Mas esse eu fiz. Porque quando se fala de pureza, é disso que a gente vê. O que a gente faz nas reuniões mediúnicas? Esclarecendo e trazendo a verdade. É disso. Mostrando. Olha, meu irmão. É assim que funciona. É disso que a gente faz. O que a gente faz no atendimento fraterno? É trazer a pessoa para um calento, um abraço, um acolhimento, mostrando para ela, olha, calma. Nós vamos sair daqui. Nós vamos. E às vezes a gente tem coisas tão pesadas para resolver que realmente a gente não resolve sozinho. E para isso, Jesus também sabe disso. Ele vai pôr pessoas à sua volta que vão ser anjos até você voltar a caminhar. Não é verdade? Porque às vezes a gente é carregado na maca. Aí aparece alguém, te fala alguma coisa, você é acolhido na casa espírita, te põe de pé, encaixa as peças, vai. É isso. É isso. Até quando nós vamos viver tanto o mundo material, nos desejos do homem, e esquecendo que nós somos espíritos imortais? Entendeu? Você está dizendo que não precisa viver a vida? É bom demais viver a vida. Ter as coisas, trabalhar honestamente, conquistar as suas coisas, ser um profissional, ser um cidadão do bem. É assim que começa a formar esse homem de bem. Você sabe o caso daquela mulher que foi reclamar para Chico? Para a gente encerrar? A mulher chegou para Chico naquela fila, depois de 2 horas, e falou assim, Chico, o meu marido, que foi, minha filha? Ele tem um grave problema. Ele tem um problema assim, Chico, que eu não sei como resolver. O que você pensa? Meu Deus, né? Deve ser um problema de outro mundo. Chico, ele tem um problema sério. Ele é um bom marido, ele é um bom cidadão, ele é um pai excelente. Ele é um namorado, Chico, eu não vou nem dizer. Ele é uma pessoa boa, Chico. Então qual que é o problema do seu marido? Ele não é espírita. O que você falava para essa pessoa? Ora, onde já se viu uma pessoa dessa que não é espírita, né? Onde já se viu um negócio desse, né? Não é assim que a gente pensa? Chico falou para ela assim, ele é uma boa pessoa? É. Ele é um bom cidadão? É. Ele é um bom pai? Nossa, Chico. Ele é um bom cidadão? É. Então ele não precisa da doutrina. Olha que reflexão. Quem é que precisa? Ela. Entendeu?
É disso. É disso. A doutrina é a ferramenta que você tem para você ser melhor. E tem pessoas que já estão tão avançadas que nem precisa dela mais. Que já cumprem todos esses requisitos do homem de bem. De homem de bem. Porque quando a gente fala assim, dá a impressão que a gente está meio que sozinho, né? Nas dificuldades, não é isso? Não é verdade? Tem uma pergunta que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deixa eu pegar minha colinha. Os espíritos veem a Deus? Essa eu não tenho o número. Pergunta 244 do Livro dos Espíritos. Os espíritos veem a Deus? O que vocês acham? Boa. Gostei de sinceridade. Resposta. Só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e o adivinham. Por que você está fazendo essa pergunta, Hernani? Porque no requisito lá dos homens de bem está lá. Deposita fé no futuro. E eu posso amarrar essa pergunta com isso aqui. A Gênesis, capítulo intitulado Deus, item 34. Deus, veja a nossa reflexão. Sendo a essência divina por excelência, não pode ser percebido em todo o seu fulgor, senão por espíritos chegados ao último grau de desmaterialização, conforme a pergunta e a resposta. Certo? Se os espíritos imperfeitos não o veem, não é porque eles estejam mais distantes do que os outros. Se os espíritos imperfeitos não veem Deus, não é porque ele está mais distante de Deus do que Cristo. E ele está por quê? São dos outros. Igual a eles, igual a todos os seres da natureza, estão mergulhados no fluido divino, como nós o estamos na luz. Unicamente as suas imperfeições são vapores. As nossas imperfeições são vapores que ocultam a nossa visão. Quando o nevoeiro estiver dissipado, como é que a gente vai dissipar esse nevoeiro? Seguindo os requisitos do homem de bem. E avançando nas nossas encarnações. Evoluindo espiritualmente, até que a gente possa ver com clareza o Pai e o Criador. Mas o que é importante aqui? Que Ele não está longe de nós, como a gente imagina. A mesma distância que Deus tem de Jesus Cristo, o governador planetário do planeta, Ele tem de você. Estamos mergulhados nele. O que impede de vê-lo e às vezes de sentir e compreendê-lo como os espíritos já superiores são as nossas mazelas. Aquilo que a gente tem que buscar aqui, no homem de bem. No homem de bem. Só depende de cada um de nós essa busca, esse trabalho interno. Eu costumo dizer às vezes para os amigos assim, Hernani, você sumiu. Aí eu uso esse parágrafo e montei uma frasezinha, sabe? Que isso, meu amigo, eu sou igual ao sol. Às vezes eu não apareço, mas eu estou lá. É assim que Deus está perto de nós e que às vezes a gente se sente sozinho, não porque Ele não está, é porque o nevoeiro, a nossa cegueira, da nossa ignorância, ainda nos impede de senti-lo, percebê-lo, compreendê-lo. E o pior, o que nós não podemos, e aí é muito complicado, é que nesse momento de não vê-lo, a gente se revolta por perceber ou sentir enganadamente ou sem perceber que nós estamos sozinhos. E nós não estamos sozinhos. Não estamos. Então pense um pouco nas suas atitudes. Tente ver o que a doutrina já fez com você nesse tempo que você já pratica, que eu espero que pratique, porque ir é uma coisa, praticar a doutrina começa aos poucos, senão algumas pessoas se assustam, mas pratique, tente colocar em prática em você, porque no final das contas será entre você e Deus. Entre você e Deus. Por quê? Porque quando você desencarnar,
Teria que ter um poema para cada um de nós. Né? Porque cada espírito aqui ele é único e imortal. Mas se eu pudesse, eu diria assim. Fundo musical. Onde estou, sou mais feliz do que fui até então. É verdade. Aí se diz que aqui se tem consolação. O que eu tenho é para dar, quem quiser pode pedir. Meu desejo é ensinar, uma lágrima sorrir. Quero ser sua esperança, luz, consolo e verdade. Quem espera sempre alcança paz e amor na eternidade. Esqueça toda essa dor, não pense mais nessa tristeza. O meu mundo é de esplendor, vem contemplar essa beleza. Não há razão para temor. Tenha mais fé nos dias seus. Ponha na vida mais amor, menos mundo e mais Deus. Muito obrigado, gente. Agora que todos nós anotamos que a gente tem que mudar, elevemos nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a todos esses trabalhadores incansáveis desta casa, os mentores, os guias, que nos ofertam todos os dias um banquete celestial. Que possamos, Senhor, ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, para poder aproveitar desse banquete que nos oferece a cada manhã, a cada dia que nos aguarda. Que possamos abrir nossos olhos e dizer obrigado, Senhor, pela oportunidade, pela oferenda que nos dá, pelo dia que começa. Dai-nos, Senhor, lucidez dos meus passos, força e coragem para vencer a mim mesmo. Abençoa todos aqueles que nós amamos e nos dê, Senhor, discernimento do certo e do errado para a nossa caminhada ser justa e perfeita em Teu reino de Deus. Que assim seja, graças a Deus.